Estados Unidos abrem investigação comercial contra o Brasil. Eles vão investigar o Pix, pirataria, que de fato é uma prática ilegal, e falam até da 25 de março nessa investigação. E não só os Estados Unidos, como a OTAN agora também quer colocar sanções no Brasil de até 100% por fazer negócios com a Rússia. E agora vemos várias pessoas novamente pessimistas com o Brasil. Por enquanto, pelo menos, o dólar tá semi-comportado. Assim que saiu a tarifa de 50% do Trump, o dólar subiu pra caramba, aí fez que foi... Bom, tá comportado ali ainda nos 5,50. Tava abaixo dos 5,50 antes dessa loucura toda. É verdade. Em outra época, meu amigo, isso aí era dólar na lua. Falando de Estados Unidos, ontem a gente teve inflação em linha com o esperado. Só que alguns comentários que eu vi que são interessantes. Primeiro, inflação em produtos começa a mostrar um sinal de avanço. E aí uma interpretação é que as empresas importaram bastante antes das tarifas começarem, e agora que os estoques estão acabando, elas estão começando a repassar esse preço para o consumidor. Mais ou menos isso que o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, vinha alertando que poderia acontecer. Contudo, o Trump voltou a criticar o Fed, dizendo que os juros deveriam estar mais baixos e que a inflação está ainda baixa. E assim, de fato, a inflação continua baixa, especialmente na parte de serviços e moradia, conforme esse último relatório trouxe. De qualquer forma, Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, voltou a alertar que o Fed tem que ser independente e que o Trump deveria parar de colocar pressão no Powell. Hoje a gente tem outro dado de inflação nos Estados Unidos, que é a inflação ao produtor e mais earnings, mais resultados de bancos saindo por lá. Aí vale lembrar que a ASML, empresa de chips, reportou resultado e colocou alguma preocupação para crescimento em 2026, o que fez com que as ações dela despencassem. Agora se liga nessa matéria do Financial Times de hoje. Tem aquele trade chamado Taco Trade, que é Trump always chickens out. Ou seja, ele fala que vai fazer uma coisa e depois ele recua e não faz. E muito se fala sobre isso. Só que colocando em outra perspectiva, até agora, só a China e o Canadá retaliaram de verdade sobre as tarifas que ele impôs nos países. Enquanto os países estão tentando negociar e aguardar para ver, ele já subiu tarifa em praticamente todo mundo, continua subindo, tem a maior receita de tarifas desde sei lá quando. A economia segue forte, com o mercado de ações renovando máximas atrás de máxima e a inflação semi-controlada, como a gente acabou de ver. E ele segue aos poucos subindo tarifa em cada país que vai meio que abrindo as pernas para ele. Ainda tem muita água para rolar, não dá para saber se no curto prazo isso está sendo bom e no longo prazo vai ser ruim, mas por enquanto, meus amigos, bom, e não vamos ser nós aqui do Brasil que vamos ser os valentões dessa vez. A gente, por enquanto, descarta a retaliação e a gente aposta em via diplomática. E como eu venho falando, todas essas tarifas de Trump foram um prato cheio pro governo. Pesquisa mostra melhora de Lula. Enquanto a direita segue se batendo, Eduardo Bolsonaro volta a mandar um recado para Tarcísio, dizendo que Tarcísio é servil às elites, o que fez com que Bolsonaro pai tentasse pacificar a situação, disse que colocou uma pedra em cima disso tudo. E entre muitas outras coisas que eu deveria falar, mas não vai dar tempo, Congresso e governo não chegam a um acordo sobre IOF e no final das contas Moraes vai decidir. E isso aqui eu não poderia deixar de fora, Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra o doleiro Alberto Youssef. Ai, Brasil.